Eu sei que você está aí procurando um conteúdo bom sobre o tema FGTS. E para isso eu trouxe aqui o Tássio, da 8 Crédito Imobiliário, para a gente aprofundar nesse tema FGTS com alguém que sabe de verdade, não é não, Tássio? E tema polêmico, né, Rodolfo? Caramba, tem muito assunto dentro disso aí, cara. Obrigado por abrir o espaço aí pra gente poder compartilhar algumas coisas básicas aí sobre esse tema de FGTS. E quem quiser mais conteúdos também aí, tem no nosso Instagram também sobre esse tema de forma mais profunda, né? Mas aqui vamos direto ao ponto, vamos falar os princípios básicos aí de quem pode, o que não pode, né, sobre esse tema, porque é um assunto que gera muitas dúvidas mesmo e é natural. Certíssimo, certíssimo. Até porque é um tema bem aprofundado, né? A gente não pode ficar fazendo um vídeo aqui de 2 horas e meia. Então, se quiser um conteúdo mais aprofundado, você entra lá no Instagram da 8 e aprofunda lá, que tem vários vídeos, vários conteúdos. Aqui a gente vai dar um apanhado geral para você entender como é que funciona essa dinâmica do FGTS. Então, Tássio, como é que funciona essa dinâmica do FGTS? Quem pode usar o FGTS? Explica um pouquinho pra gente aqui. Vamos lá, Rodolfo. O FGTS, a principal regra dele, né, para ver se a pessoa se enquadra ou não, né, para utilizar isso, o comprador, né, o adquirente desse financiamento, ele deve obrigatoriamente ter mais que 36 meses de registro na carteira de trabalho. Olha aí. Tá? Então, eu falo isso porque a gente sabe que hoje, cara, tem muitos autônomos que acabaram de ser registrados, né? Temos empresários que também acabaram mudando, saindo dessa parte e se tornando CLT, né? Agora é 36 meses, eu tenho que arrumar um emprego, trabalhar 36 meses na mesma empresa, ou posso ter tipo 12 numa empresa? É a somatória, é isso. Pode ter 12, 12, 12, um mês em uma, 35 em outra. A somatória tem que ultrapassar esses 36 meses. É aí que esbarra muita gente, essa é a regra principal. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Tava contando, são mais de 190 regras para utilizar o FGTS. Então por isso que a gente fala que é um tema delicado, né? Não tem como a gente realmente passar item por item em um vídeo desse, mas esse é um dos principais. E logicamente a parte do imóvel, né? Que basicamente de uma forma também bem rala, né? Teoricamente o comprador ele não pode ter outro imóvel na mesma cidade que ele quer comprar esse imóvel e utilizar o FGTS. Então eu já tenho um imóvel aqui no Rio de Janeiro, eu quero comprar outro de investimento. Posso utilizar o FGTS? Não, você já tem na mesma cidade. Tá? Esse é outro. A gente tem algumas regras específicas, caso a pessoa tenha um imóvel em São Paulo e queira comprar aqui utilizando a FGTS, aí vai se a pessoa já mora aqui há 1 ano no Rio de Janeiro, se ela trabalha há 1 ano também no Rio de Janeiro, né? São várias regras específicas, né? Mas nesse caso também poderia utilizar a FGTS mesmo tendo um outro imóvel em uma outra cidade que não seja limítrofe, né? Que a gente fala que é encostada, cidades encostadas é onde a pessoa quer utilizar o FGTS. Tá. Exatamente. Agora, veio uma dúvida aqui na minha cabeça, tá? Caso a pessoa queira usar, sei lá, por um investimento, né? Eu vi uma sala comercial muito bacana ali no centro da cidade, tô pensando em comprar ela para alugar ou qualquer coisa do tipo. Eu posso usar o FGTS nessa operação? Rodolfo, funciona assim. A gente divide a modalidade de financiamento em 2 itens, SFH e SFI. O SFH é o Sistema Financeiro de Habitação. São para imóveis residenciais, tá? E para imóveis abaixo de 1,5 milhão, tá? Então, se é um imóvel que é avaliado 1.600.000, ele já deixa de ser SFH e ele vai para SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. O que está dentro do SFI não pode utilizar fundo de garantia. Terreno, sala comercial, igual você mencionou, entendi. Imóveis acima de 1,5 milhão, galpões, tá? Isso você pode fazer o financiamento deles, mas você não pode utilizar o FGTS nessa modalidade de SFI, só para SFH. Tá entendido, entendi bem a situação. Agora, me veio também uma questão, né? Porque a Diverso é uma plataforma de projetos imobiliários, a gente tem lá um estoque de imóveis à venda e num imóvel desse apareceu um comprador com a seguinte questão. Eu não conhecia muito do tema, eu fiquei meio assustado. Será que pode isso? Não pode? O comprador queria dar a entrada com FGTS e pagar o restante com financiamento, ou seja, 2 mecanismos ali meio de capital a longo prazo, não sei bem como entender isso. Para mim, eu que sou o vendedor, tem algum risco essa operação? Essa operação existe? Eu fiquei com uma série de dúvidas. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Vamos lá. Na verdade, o comprador desse imóvel, ele pode dar a entrada
né, utilizando apenas o FGTS. Ele não é obrigado a dar recurso próprio, dinheiro mesmo, né? Isso vai mudar a negociação, às vezes tem vendedor que não quer sem um sinal, né? Mas feita a negociação dessa forma, a única obrigatoriedade do comprador é que ele atinja o mínimo de entrada que o banco exige, que a maioria dos bancos é 20%. Né? Então o imóvel ele é R$400 mil, ele vai utilizar 80 mil de fundo de garantia ou mais que isso, ele pode, ele não precisa dar recurso próprio para isso. E como funciona, né, para o vendedor ter acesso e receber esse recurso? Ele é somado com o financiamento e pago junto após o registro desse contrato. Então, nesse exemplo que eu dei, o imóvel é R$400 mil, ele usou R$80 mil de fundo de garantia e financiou 320 mil, certo? Sim. O vendedor, após a finalização do contrato do banco, o registro no cartório, né, o vendedor recebe esses 400 mil junto. Soma o financiamento com o FGTS e entra de uma vez na conta do vendedor. Isso mesmo sendo de duas fontes diferentes? Porque às vezes o cara fez financiamento Bradesco e FGTS Caixa. Mas dentro, no momento do financiamento existe a etapa de débito de FGTS. Nessa etapa, o Bradesco tira o dinheiro da Caixa Econômica, retém esse dinheiro já dentro do banco e aí no final, junta com o dinheiro que ele está emprestando para o comprador, que é o valor do financiamento, soma tudo e manda para a conta do vendedor do imóvel. Entendi. Então você acaba recebendo 100% depois. Isso. Né? E zero risco ao vendedor. Né? Não tem risco dele não receber, porque está no contrato, o vendedor vai assinar o contrato olhando quanto tem de FGTS a ser liberado e quanto tem de financiamento. Bem bacana, cara. Legal. Poxa, então eu tava com um receio danado de uma operação dessa e vi que não tem nem risco nenhum, né? Você vai acabar recebendo tudo após o registro, você como vendedor. E para você que é comprador é ótimo, né? Você que tá querendo comprar um imóvel, às vezes o 20% de entrada fica um pouquinho pesado, né? Poxa, comprar um imóvel de 400 mil é R$80 mil. Ninguém tem R$80 mil às vezes assim tão disponível. O FGTS é uma boa solução. Sem dúvida. Para quem está trabalhando também vale a pena se manter aí no seu emprego com a carteira assinada. Com certeza. Porque 3 anos você vai ter o seu FGTS aí. E além disso, você estando dentro dessas regras, né, durante o seu financiamento, a cada 2 anos você pode amortizar o seu financiamento com o FGTS. Né? Poxa, então você junta por 2 anos, amortiza. Né? E quando você amortiza, você acaba eliminando 100% dos juros na parcela. Então vale muito a pena essas amortizações de FGTS, né? Porque é um dinheiro que fica parado lá, a gente sabe que não rende nada, né? Então Exatamente. Não tem por que a gente acumular lá e enquanto a gente está pagando juros nessa ponta aqui. Então vale a pena no tempo a gente ir amortizando. Exatamente. Então é isso, pessoal. Estão aí sanadas todas as dúvidas sobre FGTS com o Tássio, nosso especialista aqui da 8 Crédito Imobiliário. Eu quero agradecer muito a presença do Tássio. Poxa, essa série foi fantástica. Foram 3 vídeos. Você que não viu os outros 2 anteriores, tira um pouquinho do seu tempo para ver que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto de FGTS, crédito imobiliário, as variações de taxas atreladas a TR, atrelada à poupança, IPCA, tá tudo bem explicadinho aqui e com quem sabe, que é o Tássio. Obrigado mesmo, Tássio. Obrigado você, obrigado a Diversto e sucesso na caminhada aí pra gente. Obrigado, gente. Segue o nosso canal. Um abraço grande. Tchau, tchau.